Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e hoje eu vou comentar principalmente sobre o preço do Bitcoin e o movimento que ele tem feito nos últimos dias, né, nas últimas semanas e nesse mês de maio, né, que a gente vai acabar de fechar. Eu tô gravando esse vídeo já no dia 30, vou divulgar ele também no dia 30. E primeiro eu vou ler aqui ó, a notícia do Livecoins que eu achei bem interessante, falando que atingiu o menor preço dos últimos 45 dias e causou uma liquidação de 920 milhões de dólares, né? Se você não sabe o que é liquidação, é basicamente quando as pessoas se posicionam em uma posição de Bitcoin, seja ela para cima ou para baixo. Então, nesse caso, como ele caiu, ele liquidou as pessoas que estavam apostando na alta, na continuidade de alta do Bitcoin, né? Então, quem estava apostando que ele iria para cima, né, iria subir de preço, né, que se chama um long, né. Então essas pessoas, dependendo do nível que elas apostam, né, o quanto elas apostam nessa posição, nesse long, dependendo do preço que o Bitcoin cai, elas acabam sendo liquidadas, né. E é justamente o que a gente chama de margem de segurança, né, o quanto você consegue segurar o Bitcoin, cair para segurar aquela sua posição sem ser liquidado, né. Explicando de forma mais, simples, né. Então, continuando aqui, o ETF da BlackRock teve saídas de quase meio bilhão de dólares, né, nessa quarta-feira, dia 27, né. Essa notícia aqui é do dia 28. O Bitcoin ele estava sendo negociado mais ou menos a 72, 72, quase 71, e agora ele parece que está recuperando, né, está lateralizando, né, nesse caso. Continuando aqui a notícia, né. Então, o Bitcoin chegou no nível de $72.500 nessa quinta-feira, dia 28, atingindo o seu menor nível de últimos 45 dias, né. Outras criptomoedas também acompanharam essa queda que teve no mercado, né. E no mercado de futuros, mais de 170 mil pessoas foram liquidadas nas últimas 24 horas, né, o que chega a quase US$ 1 bilhão, né, o que é muita coisa. E isso tem várias, notícias aqui, não só, ah do acordo entre os Estados Unidos e o Irã, também foram divulgados os dados de inflação dos Estados Unidos pelo Fed, que estava dentro do esperado, né. Então, geralmente isso é até uma boa notícia, é engraçado que não teve um movimento positivo nesse caso, né, porque quando você recebe notícia de que a inflação veio dentro do esperado e se tem, notícias positivas para os próximos meses, imaginando que a inflação vai abaixar nos Estados Unidos, que é obviamente a principal potência, você, hã, noticia o mercado que vale a pena mais apostar em risco, né, porque quando você tem uma inflação mais alta, o interessante é você ter, ativos, investimentos mais seguros, para que possam conter, de certa forma, a inflação e proteger sua carteira contra ela, né. Então você ter uma inflação menor, você incentiva um risco maior para os investidores, né. Então quando você tem notícia de que a inflação vai baixar, a taxa Selic, né, que a gente chama dos Estados Unidos, até mesmo do Brasil, baixa, você tem um apetite ao risco maior, né. E acabou isso não acontecendo, o que é engraçado, né. E também queda no preço do petróleo, né, que esses tempos o petróleo tinha subido bastante por conta da guerra do Irã, né, ficaram abrindo e fechando o Estreito de Hormuz, né, o que acaba, fazendo uma flutuação muito grande no preço do petróleo. Aqui ele mostra até o gráfico, eu vou comentar mais o gráfico, ele fala sobre Ethereum, Tron, eu não vou falar sobre shitcoin aqui, enfim. Fala aqui dos traders que também foram liquidados e aqui também alguns outros índices, porque dessa volatilidade, né, no Bitcoin, né. Então não só da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, do cessar-fogo que ainda está em negociação com o presidente Trump e o não sei quem é o presidente do Irã, algum dos ayatollahs de lá, mas ainda está nessa lateralização, né, entre os acordos. E em um período de incerteza para o mercado acaba sendo muito perigoso, né, porque ninguém quer, entrar com os 2 pés, no poço, né, realmente fazer uma alocação grande em Bitcoin, né, ou em algum ativo de risco, seja uma empresa de tecnologia, bolsa de valores, que seja, eles querem mais segurança, né. O que acaba fazendo justamente preços do ouro, de prata, petróleo dispararem, porque são ativos mais seguros, eles servem como um porto seguro para o mercado, contra a volatilidade, né, contra a guerra, contra eventos catastróficos, né. Aqui também ele dá alguns, outras métricas, índice de preços e despesas de consumo pessoal, PC,
sigla inglesa, chega a 3,8% nos últimos meses, e que é algo alto quando comparado à meta do FED de 2%. Ou seja, o custo pessoal foi maior, né, do que o esperado, né, o que significa que tá tendo um movimento de maior despesa no mercado. Aqui também é interessante, os ETFs estão pressionando o Bitcoin para cima, a não ser quando tem, saídas de ETFs, né, o que é muito complicado. Aqui eu já acho que tá interessante de comentar, mas você vê que esses movimentos de alta que tem tido no Bitcoin, ele tem sido impulsionado muito por organizações, né, grandes organizações, grandes empresas, e não pelo varejo como era muito de costume, né, quando as pessoas, tinham mais interesse em criptomoedas, em Bitcoin, em ativos de risco, e começavam a ter uma pressão de varejo, uma pressão compradora muito grande, e isso impulsionava o preço para cima, né. Então, por exemplo, aqui vendo no gráfico do Bitcoin, isso aqui eu tô vendo no gráfico semanal, ele chegou até o pico mais ou menos aqui, quase US$ 78.000, daí caiu, e agora parece estar recuperando. Mas você vê que tem essa faixa, essa banda aqui, agora eu tô no gráfico mensal, que é um período de lateralização, né, um período de incerteza. Então você não tem um movimento de alta, um movimento de baixa muito alto, né, quando comparado a um tempo maior, né. Por exemplo, se pegar mais ou menos desde quando teve o all time high, um ano atrás, em US$ 126.000, o Bitcoin acabou perdendo muito valor, né. Desde em tempo. Só que, se você pegar em um ano, não é um período relativamente interessante de você analisar, porque quanto maior tempo você pega para o Bitcoin, desde 5 anos, você vê que teve uma força de alta muito forte, mesmo que estamos em um preço de, relativamente bear market, né, de mercado de baixa, porque desde, maio aqui de 2021, você teve um pico, então, por exemplo, de US$ 65.000 foi o pico do último ciclo do Bitcoin. Então, quem começou a comprar nessa banda aqui, nessa faixa, provavelmente está começando a ter lucro ou até mesmo saindo no zero a zero agora, ou seja, é um período de 5 anos, é um tempo relativamente grande para você analisar, né. Então, por exemplo, e depois dessa alta que teve no último ciclo, você vê que teve um bom tempo de bear market, chegou até aqui mais ou menos na baixa, eu acho que o menor preço US$ 16.000, o que é muito, né. Então, quem teve a oportunidade de fazer um preço médio nessa região durante basicamente, 2, 3 anos, né, está saindo muito no lucro, né. Então é justamente essa questão, né, que isso foi um período muito bom para você comprar Bitcoin, né. E agora você até pode comprar, mas fazer uma alocação de todo o seu patrimônio é muito arriscada, e que é o que eu justamente recomendo, né, você fazer um preço médio, você fazer, compras mensais, compras semanais e você fazer um preço médio para quando você for vender em um período de alta, você ter um lucro razoável, né. Então mesmo se você tivesse comprado mais ou menos aqui em 2024, que foi inclusive quando eu conheci o Bitcoin, eu comecei a estudar sobre, eu comecei a comprar nessa região aqui, US$ 60.000, 70, US$ 50.000, e eu fui comprando, de mês em mês, né. Até mesmo se eu tivesse comprado no começo do ano, se eu tivesse conhecido, eu teria um lucro ainda maior, porque, por exemplo, estava, sendo negociado a 40.000, logo depois teve um movimento de alta aqui até os 60.000 e ficou lateralizando, né. E só lá no final do ano que teve um movimento de alta, teve all time high no ano, depois, começou a cair um pouco, ele fez um bear trap, né, que a gente chama, que ele finge que vai cair mais, quando na verdade é só uma armadilha para capturar a liquidez e subir mais, né, até o último all time high que foi US$ 126.000, né, foi dia 6 de outubro. Aqui não vai mostrar no gráfico exatamente, mas você pode pesquisar, foi dia 6 de outubro de 2025. Chegou a 126.000, né. E desde então, você vê que agora a gente está entrando numa espécie de bear market, né, onde a gente está, mais ou menos nessa faixa aqui dos 50.000, dos 60.000 até os US$ 80.000. A gente está lateralizando, né, nessa faixa, e a gente quer escapar dela, né, segurar ela como um suporte para poder, procurar preços maiores, né, ou se a gente recusar essa faixa, cair para mais, né, e voltar a meados do último ciclo, né, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a gente vai lateralizar por um bom tempo ainda, até procurar novas altas históricas, né.
Por exemplo, outras métricas muito interessantes você analisar é o próprio Fear and Greed Index, né, que é um índice de ganância e de medo, né, então você vê que agora está um ótimo momento para comprar. O índice de 0 a 100 está em 23, ou seja, o mercado inteiro está morrendo de medo que o Bitcoin caia mais, né, que é o que, pode ser que aconteça ou não. Eu acredito que agora pode cair mais, dependendo, até uma banda de 60.000, $65.000, mas todas essas quedas são ótimos momentos para você comprar mais, né, para você, alocar mais patrimônio e fazer um aporte maior, né, fazer um preço médio melhor para quando você tem um momento de alta, né. E não necessariamente quando você vai tiver uma alta, você precisa vender todo o seu patrimônio, você pode ir vendendo em partes, né. Aqui esse gráfico é um pouco complicado, não achei interessante comentar. Esse aqui eu acho muito interessante, que é uma ferramenta que um analista de Bitcoin de língua inglesa, não sei se ele é americano ou é inglês, e basicamente ele analisa várias métricas e de 0 a 100 ele mostra, com base nessas métricas, hã, qual é a confiança de que o Bitcoin está no topo, ou seja, está no preço máximo e que ele não pode subir mais, né. Então agora você vê que está no momento de 45, que é baixíssimo, né. Esses são as métricas que ele utiliza, são várias métricas bastante técnicas, eu não vou chegar a analisar porque não quero entrar muito no detalhe técnico daqui do vídeo, mas são várias métricas utilizadas por analistas, traders, que seja. E você vê que o intervalo de confiança aqui é muito alto, né, então, por exemplo, quando o Bitcoin estava sendo negociado, então aqui você tem desde 2012, hã essa métrica, né, do o Fear Greed, não do Fear Greed Index, mas, desse CBBI. Eu vou deixar esses links aqui todos na descrição, nos comentários, para vocês analisarem, né. Então, você vê que o intervalo de confiança dele é muito grande, né. Desde as máximas históricas, quando teve, basicamente acertou praticamente todas, né. Você vê que a correlação é muito interessante, é muito alta, né. E você pode usar isso como métrica. Tem vários gráficos que você pode usar. Tem o arco-íris, que ele mostra as faixas de preço, quais são os melhores preços para comprar, se você deve vender ou comprar. Também tem do mar múltiplo, também você vender acima de 2 e comprar abaixo de um. Se não me engano, agora está abaixo de um. Então, são várias métricas que você pode utilizar para posicionar os seus preço que você vai fazer uma posição, né? Que você vai comprar. E não necessariamente você precisa somente. ah, Fazer um long ou um short, né, você posicionar apostando na alta ou na baixa do Bitcoin. Você pode só fazer o seu preço médio, fazer alguns aportes, mensais ou semanais, que seja, e ir fazendo um preço médio, né, e quanto menor for o seu preço médio, em um momento de alta você vai conseguir ter um lucro muito maior, né. E lembrando, como eu disse, você não necessariamente quando tiver em um momento de alta, uma alta histórica, você precisa vender todo o seu Bitcoin, né, porque se você vender todo, e ele nunca mais baixar do preço que você fez o seu preço médio, você nunca vai conseguir comprar Bitcoin pelo mesmo preço, né. Então de acordo, por exemplo, Bitcoin subiu 20%, você não precisa vender 100% do seu patrimônio, você pode vender 40%, 60% e fazendo pequenos lucros, né. É como, algumas pessoas fazem alavancagem, né, elas posicionam várias alavancagens de pequeno aporte, então com um pequeno saldo de Bitcoin, e elas vão colocando alguns níveis que elas querem vender aqueles aportes, né, aquela alavancagem, né. E quando o Bitcoin vai subindo, ele vai fechando aquelas alavancagens, aquelas ordens que a pessoa colocou, e realizando lucros de pouco em pouco, né, que é uma estratégia interessante também, mas também arriscada. Porque caso o Bitcoin vá contrário às alavancagens que você colocou, você tem que ir aportando mais saldo para conseguir segurar, né, para você adicionar margem de segurança e segurar aquela queda, né. Porque se o Bitcoin cair e chegar na margem, de liquidação, você perde todo o que você colocou naquela ordem, né. Então tome muito cuidado com isso. Eu não recomendo, eu já fiz, alguns, aportes tanto de alavancagem, já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro também, então é arriscado, é interessante ter um tempo para estudar, porque se você fazer sem estudar, é garantia que provavelmente você vai perder dinheiro, porque você não sabe o que você está fazendo. Existem várias opções. Se você quer começar, nisso, o que eu mais recomendo é você ir comprando aos poucos, né, você só comprar Bitcoin e segurar na sua carteira.
você não se sente confiante de criar sua própria carteira de autocustódia, deixa numa corretora grande, por exemplo, Bybit, Binance, até mesmo uma BIPA, que é corretora nacional, que são corretoras grandes, então a probabilidade delas falirem e levarem os seus fundos, que você tem é muito baixa, então você tem um pouco mais de segurança. Mas lembrando que isso não é Bitcoin, isso é crédito de Bitcoin, você tem um número na tela que é o equivalente ao quanto você teria de Bitcoin. Aquilo não é seu Bitcoin de verdade até o momento que você retira para sua carteira em autocustódia, tá? Isso é importante lembrar. Então, é basicamente isso. Eu acho que eu já comentei bastante coisa. O vídeo tá ficando mais longo por aqui. Eu vou encerrar. Vou deixar os links também que eu li aqui, todos os links, o link da notícia, do preço do Bitcoin, e também das métricas que eu utilizei para falar um pouco aqui, tá? Então, se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, manda esse vídeo para algum amigo que vai gostar também, deixa algum comentário aí que eu também vou ler todos. E é isso. Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.